Olá pessoal, nós estamos aqui agora com a Amanda e o Guilherme, que são da Videira Parque São Vicente, em Mauá, e eles têm sido inspiração para muita gente depois que eles mandaram o testemunho deles lá no nosso blog, né? Nós postamos a respeito de pessoas que têm filhos entrarem na corte, as dificuldades e os pensamentos equivocados que as pessoas têm, né? E logo já surgiu a Amanda com o testemunho, o Guilherme também mandou, mas eu queria agora conversar com eles a respeito de como que foi essa parte, quando Deus falou com vocês, né? Como vocês encararam isso? Eu quero ouvir primeiro da Amanda um pouquinho. Quando eu tive o relacionamento com o pai do meu filho, não deu certo. E com isso o inimigo foi destruindo meus sonhos de casar, de que eu não teria uma pessoa ao meu lado. E as pessoas nunca desistiram de mim. E o pessoal sempre me chamando para ir nos cultos. O Guilherme estava voltando na época e os dois começou a se aproximar muito. Por eu ter um filho, eu achava que eu não ia conseguir ninguém. E eu tinha na minha cabeça que eu iria conquistar as coisas sozinha com o meu filho. Mas não, o Senhor aos poucos foi renovando meus sonhos, restaurando os meus sonhos. E a gente começou a ter uma amizade muito forte. No começo foi muito difícil, porque o Gabriel não ia muito com o Guilherme, então eu colocava, ainda tinha um empecilho na minha mente. Mas aos poucos a gente foi orando com os nossos líderes e o Senhor foi alinhando realmente tudo. O Gabriel hoje vê ele como um referencial, isso pra mim é o mais importante e Deus é bom demais. Deus é bom, gente, é verdade. E no post que eu fiz lá para o pessoal entender um pouco melhor, é exatamente isso que a Amanda está dizendo. Satanás mina os sonhos, né? E tenta fazer com que a pessoa acredite que vai levar a vida sozinha. Vai ser mãe solteira, vai virar uma mulher de negócios, vai criar o próprio filho. Claro, vai criar o filho, mas agora vai ter um homem de Deus ali junto com ela. Mas bom, da Amanda a gente já ouviu muita coisa, já leu muita coisa no blog, né? Ela falou bastante lá. E o Guilherme foi muito sucinto, então agora eu quero saber da parte do Guilherme, assim, o que você sentiu no tempo que vocês estavam orando, o que Deus te falou com relação a isso? Em relação a Amanda, sempre o impedimento que eu sempre tive foi em relação a ter esse relacionamento com o Gabriel, porque eu conheci o pai dele, sabia algumas coisas do pai dele e eu sempre tive muito receio com a reação dele em relação a isso, né? Então a gente começou a conversar, eu estava voltando para a igreja, a Amanda também estava começando a se encaixar nas coisas. E eu voltei com a decisão de que, querendo realmente algo da parte de Deus, só que mesmo assim dava muita cabeçada, fiz algumas escolhas. Quando a gente começou a conversar, eu estava com a mente muito bagunçada, eu estava envolvido num sentimento que eu não sabia se era da parte de Deus, se não era. E eu falava tudo isso pra ela e eu via ela meio em crise com isso, não sei o que era que passava. E aos poucos Deus foi aumentando essa amizade, foi algo... A gente sempre compartilhava algo da parte de Deus, Deus sempre colocava algo no meu coração, eu ia compartilhava com ela. Sempre voltava do seminário e ia lá na casa dela e compartilhava algo. Então sempre foi algo muito focado em Deus, sempre foi algo que não fugiu muito disso. E aos poucos a gente, eu e ela conversando com os nossos líderes e eles sempre apoiando, né? Nunca foi algo assim muito fora daquilo que a gente sempre aprendeu. E aos poucos eu fui tendo esse relacionamento com o Gabriel, fui sabendo lidar com uma criança que não era meu filho. E toda vez quando eu olhava para ele, eu me via da mesma forma que Deus me viu quando eu voltei. Falava, eu não tinha nada para entregar para Deus. E passei um bom tempo fora, experimentando de um monte de coisa, mesmo sabendo que Deus tinha o melhor para mim. E mesmo assim Deus me aceitou. E eu olhava para o Gabriel, eu olhava com esse mesmo entendimento, de que ele não era meu filho. Mas do mesmo jeito que Deus me aceitou, com os meus problemas, as minhas falhas, todo o engano que eu sempre vivi, eu olhei para o Gabriel e senti esse amor, um amor realmente de um pai, que eu gosto muito dele, amo muito ele, é algo que me dá prazer ficar com ele, eu sinto muita alegria em estar com ele, gosto muito, então é algo que a cada dia tem me edificado, como um relacionamento que
eu sempre tentei, nunca dava certo. E da maneira que eu menos esperava foi a maneira que eu vi Deus alinhando as coisas. Então foi algo que até hoje me edifica. E é algo que eu vejo isso e me inspira a ajudar outros a acreditar nessa espera em Deus, que é algo que edifica a gente e não machuca ninguém e é algo poderoso. Amém? Isso que o Guilherme falou é realmente importante, né? Porque muitas pessoas têm receio, como que vai lidar, como que vai fazer, né, com a criança. E realmente isso que esse exemplo que ele deu é perfeito, como Deus nos vê, como um pai amoroso, né? Então, assim, muito bonita a história de vocês, realmente é exemplo para muita gente, porque eu tenho certeza que muita gente tinha essa dúvida, tanto é que quando eu até postei lá, falei, esse post está sendo muito resistido, foi mesmo, não era momento ainda quando eu escrevi, mas assim que eu postei, vocês apareceram e foi bênção. Então, assim, eu creio que o Senhor ele vai fazer muito mais na vida de vocês. Declaro bênçãos mesmo sobre a vida de vocês, o casamento. E eu quero deixar de recado pro pessoal que escolher a corte é a melhor coisa. Por isso que nós escolhemos a corte.